Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Médicos Atletas, temporada Transpira, Respira e Inspira. Eu sou a Priscila Nunes, não sou médica, mas hoje estou aqui fazendo um papel especial de entrevistar a nossa querida médica e organizadora desse movimento incrível, Michele Wada. Michele, muito prazer em estar te recebendo aqui hoje. Prazer é meu, né? Finalmente mudei de lado e vou contar a minha história. É isso aí, tô louca para conhecer a sua história. A gente aqui, dentro desse podcast, dentro dessa série, a gente está entrevistando pessoas incríveis que não só dedicam a sua vida para a medicina, mas também encontraram paixão e propósito no esporte. E esse é o objetivo desse projeto, o Transpira, Respira e Inspira Volume Médicos Atletas, que vai transformar toda essa entrevista em um capítulo do livro de coautoria, que vai ser lançado muito em breve, compartilhando a história de médicos incríveis que fazem a sua história como médico e como atleta, e certamente também influenciam positivamente os seus pacientes. Mi, conta um pouquinho para a gente, de forma muito breve, como é que é a sua jornada aí na medicina e no esporte. Bom, você pegou pesado, né? Resumia a minha Não, vida toda de médica e atleta. É 30 segundos cada um, que a gente vai falar sobre elas separadamente. Tá bom. Bom, sou médica anestesista, sou carioca, apaixonada por esportes, por todos os esportes, tirando os de altura, mas hoje a minha paixão esportiva, né, é o surf, já tem uns anos, já mais de 15 anos, e o beach tennis são os que eu mais pratico. Mas tem vários outros aí que eu vou desvendando aí para vocês. Sou Muito mãe, bem. sou mãe de um casal de Moça, adolescentes. Sou esposa de um médico atleta também, um Fábio, cirurgião vascular, e também surfista, graças a mim. olha só, muito bem. Então, a gente vai começando aqui, Mi, falando sobre a parte do transpira, tá? Então, a ideia aqui é que você conte um pouquinho pra gente, que agora você me complicou, que eu vou falar, quando você transpira no surf, mas dá para transpirar no surf? Será que você transpira quando você está surfando? Quando você está praticando surf, praticando beach tênis, o que representa para você essa transpiração? Quando você sente que teu corpo está em movimento, que você está suando, o que você sente que está acontecendo com você nesse momento? Olha, Priya, o esporte em geral, ele tem essa capacidade de fazer com que o ser humano transpire, mas não transpirar só no suor, né? Não é só perder água, digamos. A gente transpira é como se ele gerasse, né? É como não, ele gera um monte de substâncias, né? Que aí a gente conhece, como endorfinas, enfim, e faz com que a pessoa consiga. Passa um filme na nossa cabeça, né? Então, independe do esporte, como eu pratico vários, né? Como eu falei no início, o surf, o beach tênis, a própria corrida, que nem é um esporte, não é um dos meus preferidos, está no último da lista, mas eu pratico. A própria musculação, que não é um esporte, mas é um exercício físico, que é importante, ele serve de base para os outros exercícios. O esporte, os esportes em geral, eles fazem com que a gente consiga se desafiar, né? A gente chega e quando tô ali no surf, por exemplo, vou dando os exemplos que eu acho que é mais fácil. Eu tô no surf e vem aquela onda. Eu encaro aquele momento, né? Como um momento de eu preciso pegar essa onda, descer nela e ter aquela sensação de prazer que é a que a gente busca, né? Que são aquelas substâncias, que a mais famosa é a endorfina. O beach tennis também foi o último esporte que eu introduzi na minha vida, mas é um esporte que, apesar de eu achar mais fácil que o surf, eu também me desafio. Então, o transpira, para mim, no esporte, independe qual dos esportes, todos os esportes que eu pratico, me fazem transpirar no sentido de me desafiar, de não, ali eu quero me superar, eu quero ser melhor. E a cada treino que eu faço, eu treino querendo ser melhor do que o meu treino anterior. Mas eu confesso a você que de todos os esportes, o que mais me faz transpirar é o surf, apesar de eu estar dentro d'água. Que literalmente dá para suar dentro d'água, dependendo do mar que a gente. Né, eu surfei em El Salvador,
Nicarágua ano passado, são águas quentes e um sol quente. Então, a gente literalmente sua mesmo, sua de desidratar. Fora a água salgada, que ajuda a desidratar mais. Então, são esportes que fazem com que a gente desidrate e tenha que estar sempre se preocupando com a hidratação. Mas o sentido do Transpira é esse, é o esporte... ele vai modificando a gente por dentro e a gente vai sempre buscando o nosso melhor, a nossa melhor versão. É assim que eu me sinto. Isso é transpirar para mim. Show de bola. E conta um pouquinho pra gente, Mi, como é que o esporte entrou na sua vida? Faz tempo que você pratica? É algo recente? Por quais modalidades você já passou? Conta um pouquinho da tua história. Olha, Priya, eu acho que eu nasci com um genzinho, um DNA ali, tem um pedaço do meu cromossomo que é quase todos os esportes, não é possível, porque eu sou filha de pais sedentários, irmã sedentária, irmã tudo bem é mais nova, mas sedentária também. E aí eu sempre naquela luta, né, querendo que todo mundo praticasse esporte. Mas eu fui aquela criança, e eu sou essa criança ainda na versão adulta, que se você chegar para mim e falar assim, Mia, vamos lá comigo correr no deserto, juro, gente. Como não tem altura, né? Eu vou com você. Eu me desafio. Então, desde que me conheço por gente, esse ano eu faço 44 anos, e sempre apaixonada por esporte. Então, na infância, não só esportes, eu sempre fui apaixonada por movimento. Então, na infância, minha mãe começou, bota na dança, eu fazia balé, jazz, ok. Natação, porque tem que saber nadar. Porque a minha mãe e o meu pai, apesar de serem sedentários, hoje a minha mãe não é mais sedentária, mas apesar de naquela época serem, eles nunca me impediram. E esse foi o maior presente. Tudo que eu pedia, eu ia fazendo. Então, na infância e adolescência, eu fiz natação, comecei a fazer musculação com 13 anos, que eu queria ter um corpinho, tonificar tudo, mas não entendia o lado da saúde do músculo. Hoje eu entendo, mas eu já estava buscando e faço musculação desde então. Eu fazia capoeira. Capoeira era a minha paixão da época, fiz anos de capoeira, dava mortal, aquelas coisas todas. E aí fiquei anos fazendo isso. Quando eu cheguei na faculdade, em 2003, eu entrei para a faculdade de medicina, e aí eu achei que eu ia continuar tudo. Fui logo procurando onde tinha capoeira perto da faculdade, mas não encontrei. Foi triste, né? O horário que tinha da capoeira da UERJ, eu não conseguia conciliar o horário, até porque tem uma coisa muito, muito prejudicial na medicina, que é o fato da grade curricular ser um horário integral. Então, a gente entra às 7 horas da manhã e sai 5 horas da noite. Não resta muito tempo para fazer muita coisa. Aquele pós-faculdade, você tem que conciliar tudo. Então, eu pensei assim, nos 6 anos da faculdade, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero. Eu vou, pelo menos, vou para a academia, que tem várias opções. E aí eu ia para a academia fazer todas aquelas aulas. A principal era o spinning. O spinning foi a minha paixão durante a faculdade. Só que, onde entra o surf na minha vida? Ele entra exatamente, entra desde a minha adolescência. Eu queria surfar, mas minha mãe não deixava. Porque é um esporte meio mal visto culturalmente, né? Quem é surfista não gosta de estudar, né? Mata a aula. E para convencer minha mãe não foi fácil. Então eu deixei isso para lá. Falei, deixa o surf. Na faculdade, eu já tinha vontade de surfar, mas eu vi que eu não ia conseguir conciliar. E eu casei na faculdade. Eu conheci o Fábio no 3º ano e no 5º eu casei. E aí eu falava isso com ele. Ele falava, amor, espera um pouco que agora no final da faculdade você tem que se matar de estudar para residência. Não, tá bom, tá aqui na minha caixinha. E eu ficava só na academia, só lá no spinning, nas aulas coletivas. Aí, só que nesse último ano da faculdade, eu fiquei buscando as escolinhas. Eu tentei organizar. Eu falava assim, bom, eu moro aqui, eu morava longe da praia, a faculdade é aqui e a escolinha é lá. Como que eu vou fazer? Não, aí eu pensei nas escolinhas, pesquisei, e aí já tinha escolhido uma. Passei para residência. Eu fiz, em 2009, entrei para residência de anestesia no Hospital Marcílio Dias, que é da Marinha do Brasil,
E aí eu falei, caramba, agora é a hora que eu vou ter que fazer surf. Por quê? Anestesia é uma especialidade estressante. No hospital militar, eu falei que aqueles milicos vão me sugar a alma. Agora é a hora. Vai ser minha válvula de escape. Aí eu peguei, saí da matrícula, passei para a residência, saí da matrícula da residência e fui fazer a matrícula na escolinha que eu já tinha escolhido há um ano atrás. Já estava ali no meu... Porque eu sou uma pessoa meio metódica, eu sou meio organizada. Sim. Eu sou organizada na vida. Tudo tem data programada. Foi assim para ter filho, para casar, foi tudo muito com datas programadas. E aí eu comecei, aí todo mundo, caramba, você vai aprender a surfar no seu R1, na residência. Não vai dar tempo. Realmente, foi muito... foi difícil, não foi fácil, porque eu fazia uma aula por semana, a aula era no fim de semana, e quando eu tinha um pós-plantão, o que é isso? A gente termina de fazer o plantão, aí você tem um descanso. Eu saía do plantão virada e ia para uma aula extra. Então, caía quarta, estava de plantão, quinta era o pós-plantão, já ia, pegava a Serra Grajaú, já ia para a praia, a prancha já ia no meu carro para o plantão. Então, tinha que organizar tudo. E aí foi assim que eu aprendi a surfar. E aí, depois que o surf entrou na minha vida, Pri, não consegui tirar nunca mais. Mas foi a melhor coisa, porque eu sei que tem outros esportes que eu já vi outros colegas falando isso, mas o estilo de vida do surfista, eu provei para minha mãe que é um estilo de vida saudável. Entendi, muito bom. E olha, acredito que você vai ser uma das poucas coautoras surfistas aqui, então compartilha com a gente o que é esse estilo de vida saudável, que é esse estilo de vida surfista. Bom, quebrando um pouco da imagem negativa do surfista, o surfista ele é aquela pessoa que acorda cedo, aquele esportista que acorda cedo, porque a natureza obriga a gente a acordar cedo, porque o melhor mar para surfar é de manhã cedo. Nessa última semana agora, que a gente passou pelo carnaval, eu peguei, e meus filhos não tiveram aula, né? Eles andam 7 horas, porque eu faço a minha aula às 7h30, que é cedo. Mas eu consegui surfar 6 horas da manhã, vendo o sol nascer fora, que é apaixonante. É um esporte, é um estilo de vida tem muita saúde, porque tem contato também com a natureza. Então, o surfista, ele dorme cedo para acordar cedo, ele acorda cedo para surfar. Com isso, a alimentação ela tem que ser mais leve, mais baseada. Todas as surf trips que eu e o Fábio fizemos ao longo desses anos todos, esses países que respiram surf, a gente só come muito bem, é muita fruta, muita verdura, legumes, peixes, frutos do mar. Então, assim, são comidas leves. A gente dorme bem. O surfista, ele geralmente não é uma pessoa estressada. Eu não sei o que acontece, mas estar em cima da prancha, deslizar aquela onda, é um antidepressivo, ansiolítico. Ele é a medicação em forma de natureza, porque faz com que a gente... provavelmente devem ter até substâncias que a medicina nem conhece ainda, que sejam produzidas, porque as já conhecidas, né, a nora, serotonina, dopamina, as endorfinas, as inas em geral, fazem com que o seu corpo fique leve, né? Então, é um estilo de vida que realmente muda a vida de quem conhece. A pessoa é um divisor de águas, antes e depois do surf. Muito bem. E hoje você surfa mais ou menos com que frequência? Então, olha só, eu estou indo para 44 anos, já estou com a minha vida organizada, isso aqui, que senão vão falar, pô, Michele, que vida é essa? Mas hoje eu tenho 2 treinos na semana, né, de surf, terças e sextas, e quando no fim de semana dá, que não tem cirurgia, ou que a cirurgia é rápida, porque graças a Deus meu marido opera rápido, né? Rápido bem, mas né, ele é prático, então não enrola, isso é uma característica do cirurgião, né? Então o anestesista fica meio bravo, porque fica o dia inteiro no hospital, o negócio poderia ter sido feito numa manhã.
aí eu consigo ainda surfar no fim de semana. E aí a gente vai junto. Mas durante a semana, 2 vezes na semana. Porém, eu também faço musculação 2 vezes na semana e beach tênis 2 vezes na semana. Só que o beach tênis, de todos, né, desses 3 que são os regulares, a musculação é a que raramente eu falto, a não ser por um caso de doença. Mas o beach tennis depende de não chover, porque eu faço em áreas abertas, né? Então, chover um pouquinho, ok, mas se cair um dilúvio já não dá, a bolinha fica pesada, enfim. E o surf é o mais imprevisível possível. Teoricamente, 2 vezes na semana, mas já aconteceu de eu ficar semanas sem surfar, porque ou o mar está muito grande ou está muito pequeno. Entendi. Quem determina, então, o treino é São Pedro. Aí a gente aprende a ter. Eu vi até um post muito legal comparando a vida do surfista, né, com a vida real, né, a nossa vida. Como que o surfista aprende com o surf a passar pelas barreiras e as dificuldades da vida real. Porque é isso, não adianta eu chegar e eu quero surfar, chego lá agora, não tem onda. Então, na vida, às vezes, muitas das vezes, a gente passa por essa situação. E a medicina e o surf tem tudo a ver, né? Porque na medicina também é assim. Legal. Mas assim, como é que é essa dinâmica? Como é que você sabe se você vai? Você consegue ver pela previsão da maré? Como que você sabe se vai dar bom ou não? Pri, olha só, existe previsão de tudo, de vento, de maré, de tamanho de onda, de swell, de tudo. A tecnologia hoje é maravilhosa. Eu tenho um aplicativo aqui no Apple Watch que ele pega e quando eu vou surfar, eu ligo ele, né? Eu surfo de relógio, por isso que a minha pulseira do Apple Watch é diferente, tá vendo? Aí eu pego e ligo ele. Ele tem um GPS que ele mostra todas as ondas que eu peguei, o caminho que eu fiz, o tempo, a distância, e ele faz uma análise minha a longo prazo, né? E o que acontece? Apesar de toda essa tecnologia, a melhor maneira, nesses mais de 15 anos surfando, a melhor maneira de você ver e descobrir se o mar tá para surf é indo ver cara a cara. Por quê? Já aconteceu várias vezes, já previsão isso. Aí a gente vê o Instagram do coleguinha, que foi antes. O coleguinha botando altas ondas, falou, não é possível. Tava lá que não ia ter onda nenhuma. E quando você chega lá, tem onda. Fora a mudança da maré, muda também. Essa semana do carnaval, eu peguei e estava indo muito cedo, como eu te falei, 6 horas. A maré estava seca, 10 horas. O que aconteceu quando eu cheguei? Eu peguei e cheguei, estava meio ruim ao longo da manhã. Dentro do mar, o mar foi mudando absurdamente, ficou maravilhoso. Então, quem chegou 6, às vezes, não viu onda nenhuma. Quem chegou 10, que a maré já estava seca, viu altas ondas. E também vai variando de praia para praia. Tem praia que é melhor maré seca, tem praia que é melhor maré cheia, tem praia que é melhor maré subindo, maré descendo. É toda uma... Esporte com natureza, você tem que aprender a ler e lidar com a natureza. Entendi. Mas aí acontece assim, por exemplo, você falar, hoje eu vou surfar, você vai, se troca, chega na praia já toda trocada e fala, não vou entrar? Várias vezes. Várias vezes. O mar quem manda é Deus, não é a gente. É um esporte que, de todos que eu pratico e já pratiquei, é um esporte que é o mais difícil de evoluir. A gente evolui, mas a evolução, a curva de aprendizado é a mais lenta, por conta dessa logística. Não é igual... Porque não depende de você. Agora, com a piscina de onda, que eu também já fui, né, de Florianópolis, maravilhosa. Aquela dali não tem erro. Se você tiver uma piscina de onda no quintal da sua casa, aí você evolui rápido. Por quê? É uma onda atrás da outra, é padronizado, porque é um computador, né, que vai disparando o motor, e é sempre a mesma onda. Se você programar lá no negócio, meio metro de onda é meio metro de onda. Se você programar 1 metro, é 1 metro. Então, ali burlou a natureza. Aí fica mais fácil de aprender. Uhum. Interessante. Ô, Mi, e conta pra gente aqui, quem que puxou quem? Você ou seu marido, quem puxou quem para anestesia? Quem puxou quem para o surf? Qual que é a logística de vocês aí? Bom, na anestesia, ele que me puxou.
né? Como eu falei, eu casei no 5º ano da faculdade. Eu conheci o Fábio no 3º ano da faculdade, no meio, e ele já estava na 2ª residência dele. Ele já tinha formado, já tinha feito 3 anos de cirurgia geral e estava no 1º ano de cirurgia vascular. Certo. Aí eu comecei a acompanhar ele, porque era no mesmo hospital. Eu era aluna e ele residente. E aí eu comecei a acompanhar ele no namoro, aí você quer ficar perto, aí ele, é residente, tinha que ralar pra caramba, eu tenho uma cirurgia. Aí eu via que ou a minha aula acabaria mais cedo, ou ou não ia ter aula, aí eu vou com você. E aí eu comecei a auxiliar ele, né? Auxiliar é ajudar. Por quê? Porque teve uma coisa que aconteceu com ele. Ele foi R único, que a gente chama. Eram 2 vagas para cirurgia vascular. O outro colega saiu para outro hospital depois do prazo. E aí o edital já estava fechado, não dava para chamar mais ninguém. Então ele ficou residente sozinho. Isso foi péssimo, péssimo entre aspas. Foi bom, porque ele aprendeu muito, mas também ele tinha muito mais trabalho. E aí, como eu comecei a namorar com ele, eu fiquei ajudando ele. Eu passava visita, via os pacientes com ele e ia auxiliar na cirurgia. Ia ter cirurgia, ele ia me ensinando. Eu gostei muito, né, de cirurgia. Eu gosto muito de cirurgia vascular. Mas, como eu já tinha planos de casar, eu falei assim, bom, eu preciso de uma especialidade que a cirurgia, qualquer especialidade cirúrgica, ela tem uma curva de aprendizado longa, né? Faz cirurgia geral, depois faz a especialidade, e fora que você tem que ter um volume de cirurgias para poder ir aprendendo. Então, eu acompanhei muito ele. E aí eu fiquei, poxa, mas eu não vou fazer cirurgia, né? Eu adoro, mas não vou fazer, o que eu faço? E aí ele começou. E aí ele foi meu mentor, ele estudava muito comigo, ele estudou muito comigo para as provas de residência, né? Ele muito inteligente, muito CDF, tudo. Aí ele ia estudando, ia me dando os bizus das provas, enfim. Ele falou assim, faz endócrino. Eu entrei na faculdade querendo pediatria, mas logo que eu rodei na pediatria, eu desisti porque eu só chorava. Não aguentava ver criança chorando. Aí ele chegou e falou assim, faz endócrino que você vai me mandar os pés diabéticos. Eu lembro disso até hoje. Aí eu falei assim, não, pé diabético não, mas vou ver as pessoas perdendo a perna. Ai, não quero essa especialidade não, muito triste. Eu, uma pessoa alegre. Aí eu comecei a acompanhar ele. E aí eu ficava olhando o anestesista, que ficava lá debaixo, tem um pano, né? A gente fica assim, né? Fica assim debaixo do pano. Aí eu ficava olhando assim, aí o anestesista ficava olhando assim, eu falei assim, pô, que coisa legal. O anestesista é um clínico, né? Tem toda a parte clínica do paciente e fica acompanhando as etapas da cirurgia. Então, eu assisto de camarote. Aí eu falei, Fábio, eu acho que eu gostei desse negócio. Aí, quando eu rodei na anestesia, eu falei, é isso que eu quero fazer. Porque eu gosto gosto de coisas dinâmicas, né? A anestesia tem muito procedimento, tudo. E também tem a parte clínica que eu também gosto muito. E eu ia estar naquele ambiente cirúrgico. E para ele foi maravilhoso, porque agora ele precisa de uma anestesista. Eu estou dormindo, ele faz assim, bora que tem uma urgência. Então, para anestesia, quem puxou quem foi ele. Para o surf, fui eu. Para o surf, ele corria, ele é da corrida do futebol. E aí eu ia para a escolinha de surf e ele ficava correndo na orla. Um dia ele estava com um tornozelo machucado, estava com dor, falou, não vou correr não. Aí eu falei, não, mas você vai ficar sentada aí na areia? Não, o mar estava maravilhoso, altas ondinhas. Eu falei assim, você vai ficar aí sentado me olhando, negativo. Eu nunca vou. Aí ele falou, eu nunca vou ficar em pé nessa prancha. Eu falei com o professor, professor, Pedro, olha só. Olha o que ele está falando. Pedro, não, Fábio, vamos, eu tenho uma prancha do teu tamanho. Ele, na primeira aula, ficou em pé. Aí ele, meu Deus, isso é muito bom. Aí ele viciou. Uma lesão de tornozelo que levou ele para o mar, então. Exato. Aí ele começou a fazer a escolinha junto comigo. Eu já fazia, isso aí foi no final do 1º ano da residência. E aí ele começou a fazer e apaixonou. E hoje é o esporte em comum dos dois. Então a gente viaja junto. Todo ano tem uma viagem de surf que a gente faz, né? Olha só, que legal. Compartilha um pouquinho com a gente, então, qual que é, assim, as grandes conquistas que você considera que o surf te trouxe, ou que o esporte como um todo te trouxe, inclusive em família?
Eu acho que o esporte em geral, né, ele melhorou meu estilo de vida, né? Isso foi uma conquista, porque assim, eu não sou competidora, então isso é porque aqui não dá para ver, mas tem umas medalhas aqui. Sabe que as medalhas de corrida de rua 5K, né? Uhum. Tem um campeonato de surf para médicos que eu participo sempre trabalhando. Esse ano eu estou treinando bastante. Eu acho que eu ainda não me inscrevi, mas eu acho que eu vou competir. Vai ser agora em março. Eu acho que eu vou competir. Certo. Mas é só para brincar, só para testar mesmo, porque as maiores conquistas do esporte em geral, do surf principalmente, é esse autocuidado, esse olhar para mim, né, de falar, não, eu posso ser melhor, eu posso dormir melhor, eu posso me cuidar mais. Eu tô lá no momento da cirurgia, né, no momento da anestesia, que é estressante, que o coração vem aqui na boca, você fala, os pacientes da vascular são pacientes muito graves. E aquilo eu aprendi, né? Eu vou dar uma respiro fundo, respiro profundo, vou me acalmando. Então, esse autocuidado, no geral, que a gente não aprende na faculdade, que a faculdade se aprende a só se doar, mas não a se dar, né? A se dar, a se cuidar. Então, eu fui aprendendo com os esportes em geral. O surf foi o principal em relação ao cuidado, ao autocuidado dos pilares do estilo de vida, como um todo. E eu acho que na conexão também em relação à família, meus filhos faziam surf, né? Faziam a escolinha. Aí viraram adolescentes, agora cada um tá. A menina faz a musculação. Eu vou na academia com ela, essa semana eu malhei com ela, sempre quando eu posso, uma vez por semana, eu faço um treino com ela. E o menino no futebol, que também eu jogo com ele, né? Eu também jogo bola, eu também jogo. Na A mãe é faculdade, atleta também. faço tudo. Adoro futebol, vôlei, handball. Só não gosto muito de basquete, mas nas Olimpíadas da escola das crianças joguei tudo. Então, assim, eu acho que essa conexão, essas conquistas para a nossa vida real, que o esporte em geral traz, não tem preço. Não é uma medalha que vai representar, é muito mais, né? Show de bola, muito bom. E aproveitando que você falou aí dessa parte do respira, então vamos para o nosso bloco do respira aqui dentro do Transpira, Respira, Inspira, que agora a gente vai falar mais especificamente da medicina. Então, assim, ó, você já contou, já deu vários spoilers aí da sua residência, do seu processo de tomada de decisão. O que mais você quer contar para a gente dessa tua jornada como médica ali do comecinho, da formação? O que você quer transbordar dessa tua vivência? Olha, Pri, tem muita coisa. Tem muita coisa. A minha jornada é longa, não foi muito fácil, né? Bom, vamos lá. Vou contar, talvez, informações que eu acho que eu nunca falei. São segredos que eu vou abrir aqui, vou revelar aqui, né? Sobre a medicina na minha vida. Eu sempre gostei de esporte, como eu falei, então eu decidi fazer medicina na, na adolescência ali, né, com os 15, no final, no ensino médio. Porque eu tive contato com o pai de um primeiro namorado que era médico, eu achava muito bonito o cuidar do outro, mas eu tive muitas dúvidas na época, porque eu gostava muito de esporte já, e falava assim, poxa, será que se eu fizer educação física, eu não vou estar trabalhando com algo que eu sei, que eu tenho certeza que eu gosto, né? Porque a medicina eu ia ter que descobrir. E eu fiquei muito na dúvida, mas não fiz vestibular para medicina. Eu fiquei pensando para medicina, para educação física. Fiquei pensando assim, não, educação física, de repente é só o esporte que eu gosto. E comecei a conversar com muitos médicos para ver se era isso mesmo. E eu descobri que eu gostava mais de cuidar do outro do que se botasse numa balança do que o esporte. Então deixei o esporte só para ser o lazer. Mas fazer medicina, passar para medicina, para mim, não foi algo fácil. Por quê? Eu passei no terceiro pré-vestibular, tá? O que é isso? Eu peguei, fiz o ensino médio, quando eu sempre fui uma boa aluna,
sentava lá na frente, fui de turma especial, tudo. E eu peguei, e no terceiro ano, vou fazer vestibular para medicina, estava na turma especial que a escola tinha criado. Mas tiveram 2 problemas. O primeiro é que a escola criou uma turma especial, mas eu era a única que ia fazer medicina naquela turma. E aí eu tinha muita aula das não específicas, que a gente chama, que é história, geografia, matemática. E as específicas, que é biologia, química e física, eu tinha pouca. Então, eu acho que isso me prejudicou um pouco. O outro quesito é que, na época, eu também namorava com um menino que era estudante de medicina, que era meio ciumento. E aí, nas vésperas da prova, eu sempre tinha uma briga, e aí eu chegava desconcentrada para a prova. Beleza. Terceiro ano passou. Aí, terminei o namoro, falei, não. Fui para o primeiro vestibular depois da escola. Falei, agora eu passo. Mas eu estudei muito, 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 muito. Só que meus pais ficavam assim, você tem que passar. Eu não fiz em nenhum momento vestibular para faculdade particular. Então, isso reduziu bastante as minhas chances. Meus pais falavam, nesse ano, depois de escola, você tem que passar, senão você vai ter que trabalhar, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Meus pais muito bravos, sabe? E aí, eu falei assim, cara, vou me matar de estudar. E eu estudava muito, fiz o pré-vestibular do colégio que eu estudava, do CEL, então chama CELVEST. Estudei já numa turma de medicina, que todo mundo lá queria medicina. Que tanto que hoje alguns que fizeram vestibular comigo são os meus amigos de profissão. Só que eu não passei por pouco. Eu não passei por pouquinho. Aí eu fiquei arrasada, porque eu tinha certeza que eu tinha passado. E aí eu peguei e aí eu fui e falei assim, cara, já era. Minha mãe e meu pai vão brigar, não sei o quê, nananã. E aí, chegou no fim do ano, eu arrasada, falei que não tinha passado, por pouco, não sei o quê. Minha mãe, não, eu não vou pagar mais cursinho nenhum. Não sei. Eu fiquei, ferrou. O que eu faço da minha vida? Minha mãe faz... Aí não, meu pai. Meus pais são separados, né? Desde aquela... Faz outra coisa, minha filha. Faz uma coisa mais fácil. Pode ser da área da saúde mesmo, mas faz outra coisa mais fácil. Eu, não, pai, eu quero medicina. Aí minha mãe, assim não dá. Não sei, que essa menina tem que trabalhar. Aí eu falei, meu Deus, que pressão horrível, né? Mas, por um lado, foi muito bom. Porque quando a gente é chocado, assim, contra a parede, né? Eu falei, caraca, eu vou agora, eu não tenho mais alternativa. Agora não tem jeito. E a minha mãe falou que não ia pagar mais cursinho nenhum. E eu não tinha coragem de ir lá na escola, que eu estudei a minha vida inteira, pedir, porque já tinham... eu esqueci de avisar que no primeiro ano que eu fiz primeiro ano depois da escola, eu fiz o CELVEST com bolsa de 100%. Eu só paguei as apostilas. Porque eu era uma boa aluna da escola. E eles me deram. Eu falei, não posso mais uma vez pedir. Aí eu fui num cursinho que tinha aqui perto da minha casa e fui lá com o resultado do ano que eu quase passei, mostrei e falei assim, olha só, eu quase passei para a UFRJ, quase passei para a UERJ, minha mãe não quer pagar, eu fui na cara de pau, minha mãe não quer pagar, vocês não podem me ajudar? E aí eles falaram assim, olha, o nome do curso nem existe mais, chama GPI. Tem turma de manhã, de tarde, de noite. A de manhã e de tarde são as mais procuradas. Então, a de noite é a mais vazia, porque são pessoas que trabalham e vão para lá. Você não vai ficar em turma de medicina, você vai ficar todo mundo junto e misturado, mas pelo menos você vai ter acesso ao professor para tirar dúvidas e ao material das questões, tudo. Eu já tinha guardado do curso anterior. Aí eu falei, tá bom, é isso. Aí o cara me deu, eu sei que pagava R$100 por mês. Aí eu pegava da minha mesada mesmo e pagava. Uhum. E aí fui. E aí fiquei fazendo... Não, minto. O curso ia começar no início do ano. Só que minha mãe falou que eu tinha que trabalhar. Aí eu falei, não, trabalhar eu não vou, porque eu preciso estudar. E minha mãe, então você vai fazer um concurso desses públicos aí. Eu lembro até hoje, eu fiz concurso para papiloscopista.
que é quem cuida da digital na polícia. Era um concurso de segundo grau. E eu peguei e fiz. Só que eu tinha que fazer um curso preparatório do amigo dela. Sabe qual era a matéria? Direito. Noções de direito. Português, matemática, noções de direito e informática. Então, o que eu fazia? Eu ia para o curso dela, que ela pediu, estudava de manhã e de tarde estudava para o vestibular. É óbvio que eu não passei para o concurso de papiloscopista, porque nem era o que eu queria, mas eu não ia contrariar ela. E aí comecei aí fiz a prova em julho, não passei. Aí depois de julho eu só estudei, aí já estava estudando GPI, e só fiquei medicina. Eu refiz todas as questões dos últimos anos, né? Passei. Muito bem. Aí você entrou. Então, ó, eu respirei. Foi mais difícil entrar ou foi mais difícil sair da faculdade? Não, foi mais difícil entrar. Depois ficou tranquilo. Não, aí você estuda o que você gosta, aí é tranquilo. Não, e aí e o legal é que eu conquistei, né, uma moral com os meus pais, que eu sou a única médica da família, e eu conquistei a moral com os meus pais que eu não tinha, assim, que eu tinha, mas não era, porque imagina, os pais já vendo aquela. Você fica naquela fase do adolescente já adulto, sabe? Jovem. E eles. E era uma geração. Hoje, o filho mora com os pais até 40 anos, tá lá. Naquela época, deu 18 anos, você tem que sair de casa. Né? Mas assim, eu nem saí de casa, mas eles queriam, era uma definição da vida, né? E aí, medicina, eles achavam que eu nunca ia passar, tanto que a minha colação de grau foi emocionante. As fotos, meu pai, minha mãe e eu, né? Debulhando em lágrimas, porque foi uma coisa inacreditável para eles. Meu pai achava que eu poderia fazer prova para fisioterapia, enfermagem, e lá dentro, na faculdade, mudar para medicina. Eu falei, pai, isso não existe. Ele não tinha noção. Meus pais são advogados, né? Fizeram direito, mas é uma outra área, eles não tinham essa noção, né? Sim, é um grande orgulho, então, para a família toda. É. E ainda quebra conhecer o amor da sua vida dentro da faculdade. E a medicina ainda me deu isso, né? Na verdade, assim, a culpada foi minha mãe. Porque a medicina, né, fez os nossos caminhos se encontrarem. Eu fazia uma iniciação científica lá na cirurgia vascular com o chefe do meu marido da época. E aí eu peguei e fazia a iniciação científica, tudo. Meu avô teve uma paralisia facial. E eu achava, na época, que era um AVC. Só que era uma paralisia de Bell, que chama, aquela de vírus, enfim. E aí eu tinha que internar meu avô, porque eu não tinha plano. Aí o chefe falou assim, interna aqui, a nossa enfermaria tá vazia, não sei o quê. E aí eu peguei e falei, aí o residente quem era? Era o Fábio. Aí o Fábio internou meu avô. Foi nesse terceiro ano que a gente se conheceu. Foi no início. Na verdade, foi do segundo para o terceiro, no final do segundo ano da faculdade. Aí o Fábio internou meu avô para fazer os exames, tudo. Só que quem era a acompanhante do meu avô era minha mãe, porque eu ficava na aula estudando, né? Eu estava na faculdade. E aí, quando eu terminava, o combinado era quando eu saía de lá, eu ia lá visitar meu avô e falar com a minha mãe. E a minha mãe, olha, tem um doutor aqui que é a cara do Marcelo Faria, doutor Raladão. Aí eu, mãe, que é isso? Quem é essa pessoa? E aí, um dia, eu nunca cruzava com ele, um dia o Fábio já estava no final para dar alta, ele, olha, os exames estão aqui, estão todos normais, seu avô não teve um AVC, apesar de ser hipertenso descontrolado, tá aqui os exames de Doppler de carótida, tudo normal. Teu avô realmente, a gente fez a tomografia, também sem lesão, ele foi uma paralisia facial periférica, por vírus, ok. E aí, minha mãe, é esse, Michele, é esse, doutor. Eu quero que ele seja meu genro. Eu falei, mãe, que isso, que vergonha. Mas não falou na frente dele, não. Aí eu fiquei na minha, só que ficaram uns exames pendentes. Aí meu avô já tinha tido alta, tudo. E o Fábio, espertamente, na época não tinha WhatsApp, nada disso, era mensagem.
Ele ficava me mandando SMS. Almoça comigo para eu te entregar o exame. Almoça comigo para eu te entregar o exame. Ficava nessa e separou. Tipo, eu tinha 5 exames para entregar. Cada exame era um almoço. Resumindo, a gente se conheceu e aí começamos a namorar. E aí, logo ele pediu em casamento. Falei, meu Deus do céu. Mas aí deu tudo certo. Foi isso. Olha só, que legal. Esse ano, 21 anos juntos. Parabéns, hein? Parabéns. E assim, além de conquistar esse grande amor, qual outro grande feito que você tem, assim, como médica, que você se orgulha de ter conquistado, se orgulha de ter alcançado? Olha, eu acho que a medicina, ela me trouxe. Eu sou uma pessoa muito crítica, né? E muita coisa ao longo dessa jornada médica aí, eu me formei, eu entrei na medicina em 2003, né? Então aí já tem bastante tempo, né? 23 anos de medicina, desde que a gente entra. Muita coisa eu fiquei me questionando, falando, meu Deus, por que que a gente estuda tanta doença, não estuda sobre exercício, não estuda sobre alimentação, estuda pouco sobre isso. Isso para mim era saúde, já era saúde. E eu também me questionei muito por que que os meus colegas adoeciam tanto, engordavam, ficavam hipertensos, diabéticos, os meus professores. Eu acredito que o grande feito para mim da medicina foi a criação da comunidade médicos atletas. Foi eu conhecer que a medicina não deveria, a nossa formação não deveria ser só aprender a cuidar do outro, do paciente, mas seria aprender a cuidar de si, estimular a prática de exercícios desde a faculdade. Então, acho que eu tenho outros projetos na medicina, mas o meu filho predileto dentro da medicina é a comunidade, né, o movimento Médicos Atletas, e que eu tenho muito orgulho de ser a fundadora e de ter tido esse questionamento todo, porque apesar de eu me questionar desde a faculdade, desde 2003, só em 2019 que eu criei o perfil do Instagram, e a tecnologia e as redes sociais que me ajudaram a alcançar e me ajudam até hoje a alcançar tantas pessoas, tantos colegas, e são muitas histórias que precisam serem contadas, porque a gente só conhece um lado do médico, né? A gente não conhece o outro lado dele. Cada ser humano tem vários lados, como eu falei, eu iniciei me apresentando, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empreendedora, eu tenho um monte de empresas que eu vou criando, mas o lado esportista, o lado atleta, no movimento Médicos Atletas, o ser atleta, ele é aquele médico que concilia, que consegue equilibrar essa rotina profissional, que é extremamente cansativa, que cada um que vive isso sabe o quanto é difícil essa batalha, mas quando você consegue conciliar com uma vida mais saudável, mais ativa, através da prática de esportes, a gente consegue de verdade, assim, ser transparentemente exemplo para os nossos pacientes. Então, o paciente, ele quando vai nesse médico, que é atleta, ele vê um profissional que tem as mesmas dificuldades que ele, que já teve, pelo menos, em iniciar em algum esporte, manter uma vida saudável, mas aquela pessoa consegue, de verdade, transmitir a segurança, dar as dicas, pegar na mão e falar, vamos juntos, né? Então, esse médico atleta, ele se torna exemplo para o paciente. Muito bem, você já entrou na nossa parte do Inspira aqui. E conta, sim, acho que talvez daria um podcast à parte, mas conta brevemente para a gente como é que foi essa sementinha do movimento, como é que surgiu isso dentro de você? O movimento, ele veio, né? A semente veio desde o início da medicina, né? Desde a faculdade, esses 6 anos de graduação, desse questionamento que eu comentei. E eu falei assim, bom, na residência, então, tudo vai melhorar, né? Poxa, a pessoa, então, se os meus colegas dizem que não tem tempo,
de praticar o esporte, de fazer alguma coisa, de se cuidar, porque ficam o dia inteiro na faculdade, depois que eles se formarem, né? Porque eu não me enquadrei, porque eu sempre fui muito apegada ao esporte, mas vários colegas, ao longo da faculdade, alguns até entravam praticando e iam largando, né? E aí eu fui vendo que cada um reagia de uma maneira, aquela mudança brusca de rotina, de rotina de vida, né? Você saía para entrar numa graduação que você tem que se dedicar inteiramente. E aí eu falei, na residência tudo vai melhorar. A pessoa é médica, ela organiza a vida dela, ela tem o dinheiro dela, só que não. A residência, eu tive a visão pior ainda das coisas. Eu fiz uma residência que é complicada. Minha especialidade, uma especialidade complicada, anestesia, os profissionais dão muitos plantões, passam horas, noites acordados, tem contato. Aí a gente comemorava em festa, aí tem contato com bebida, cigarro e ainda tem contato com as drogas anestésicas. Então, foi uma experiência, eu perdi vários colegas anestesistas. São pessoas que começam a ficar viciadas nas drogas anestésicas e acabam morrendo, igual o Michael Jackson, por erro da dose. Erro no, né, vai usando, e aí acaba falecendo. E aí eu falei assim, caramba, então é pior ainda do que eu imaginava. E essa característica da minha especialidade se repete em outras. Por exemplo, terapia intensiva, que você vê ali, lida com o fim da vida, emergência, que você não para. Muitas das vezes o colega não tem nem um quartinho, um banheiro direito ou um refeitório para comer direito. Os hospitais, principalmente aqui do Rio, do Brasil, são muito degradados, né? E aí, a residência, ela faz com que o médico tenha que trabalhar mais. Ele começa a dar plantão e ter esse retorno financeiro, e ele fala, não, então eu tenho que... Muitos saem da faculdade particular com dívidas, então eles começam a trabalhar mais. Tanto que o nome é residência, porque é como se o médico residisse no hospital. Essa é a ideia. E aí, eu cheguei em 2019, 18 eu entrei no Instagram, comecei a mexer no Instagram. Em 2019 eu fui para uma viagem em família com o Fábio e as crianças, e eu sempre me questionei isso. Eu falava, Fábio, não é possível. Todo mundo que a gente conversa, ninguém pratica nada. A pessoa, você vai no teu encontro de turma, eu vou no meu, tá todo mundo pior, assim, com cara de mais velho, né? Não, tem uma coisa errada. Aí eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou criar um perfil no Instagram com o nome Médicos Atletas, porque eu adoro a palavra atleta. Eu vou criar um perfil no Instagram só para ver se aparece alguém. Vai que eu conheço alguém, vai que o problema é do Rio, né? De repente, em outro estado. E aí eu comecei a conhecer colegas que praticavam esporte. Ciclismo, tinha Ironman, tinha triatleta, tinha jogador de vôlei, tendo tudo. Só que isso foi em 2019. O que aconteceu em 2020, Pri? Pandemia. Só que também tinha uma característica. Médico não ia muito para o Instagram, não ia muito para a rede social. Quando veio a pandemia, o Instagram começou a crescer e um monte de gente começou a me chamar no direct. E eu comecei a identificar um outro problema. Um outro não, né? O primeiro problema era esse, era de conhecer essas pessoas que existiam, mas estavam espalhadas pelo Brasil. Mas o problema na pandemia foram, e aí isso foi muito noticiado, muitos médicos que viram que eles estavam no limite deles, e aí a casa caiu, aí quebrou tudo. Então, médicos que estavam precisando de ajuda. Então, eu recebi mensagens de colegas falando, olha, eu não sou um cardiologista, eu sou obeso mórbido. E ali eu comecei a falar, Fábio, a gente tem um problema, porque existem os que conseguem praticar, mas existem os que não conseguem praticar. E aí eu comecei a estudar sobre isso, estudar, e comecei a encontrar pouca literatura no Brasil, mais fora, mostrando que esse estilo de vida do médico realmente
prejudicado por conta da nossa formação. E nessa época eu consegui, junto com a Santa Casa de São Paulo, um colega médico, atleta também, o Paulo Kertzmann, ele já estudava isso nos residentes dele, ele é ortopedista, e aí a gente fez uma pesquisa, que a gente fez uma análise da prática de atividade física dos médicos brasileiros, onde 71% dos médicos não praticam nem atividade física leve. Aí eu fiquei assustada. A gente, na época, teve 1.215 respostas. Então, aí o Médicos Atletas começou a ter uma outra conotação. Foi realmente crescendo, se tornando uma comunidade com vários projetos. Né? Um deles foi, a gente lançou um primeiro livro, porque os que praticavam esportes ou os que tinham mudado a vida por conta do esporte, ou melhorado a vida por conta do esporte, a gente separou e fez um livro, né, que foi o volume 1, e essas histórias não param. Se vocês forem no perfil lá, vão ver, toda semana a gente tem uma história, e é a coluna que mais bomba no movimento, é a da história com esporte. Porque a gente enxergou que, se a gente conta a história de quem consegue mudar, a gente vai impactar até, não só o paciente, mas até o colega que está precisando de ajuda. Então, Médicos Atletas é uma comunidade que a gente se une para se ajudar, né? E para impactar também a relação médico-paciente, né? Impactar o paciente. Então, o nosso slogan é médicos saudáveis, pacientes saudáveis. Sensacional, Mi. Aqui no Transpira, Respira e Inspira, a gente gosta de trazer histórias de pessoas que praticam esporte, e agora, obviamente, no volume Médicos Atletas, de médicos que praticam esporte, e passa por aqui muita gente que não tem dimensão do quanto o estilo de vida saudável inspira outras pessoas. Então, a gente passa por um movimento de trazer essa consciência, né, dessa inspiração. E você, assim, é uma pessoa que tem essa consciência já há um tempo, e eu acho até um egoísmo te pedir para falar, olha, me dá um exemplo que você inspirou, porque você tem centenas, talvez milhares de exemplos de ser inspiração. Então, assim, passa um recado para a gente, né, para a parte final desse conteúdo, de quem ainda não virou essa chave, não entendeu o quanto inspirador é o estilo de vida saudável, o quanto inspirador é você ter essa rotina, essa loucura que você vive, né? Você nem comentou de filhos, de casa, de tudo isso. Eu falei. Mas como que é esse dia a dia de, além de tudo isso, você se sentir inspirando outras pessoas? O meu recado vai para aqueles que talvez ainda não tenham descoberto o esporte que vai, esporte ou qualquer exercício físico, né, que gere um movimento que vai gerar aquela produção de substâncias dentro de você e que vai levar a você, apesar de todas as dificuldades, todos os sofrimentos, né? Porque a gente passa por sofrimentos dentro de cada um do seu esporte, mas faz com que a gente volte e faça a gente querer ir depois, e depois, e depois. Então, uma coisa, um recado, assim, que eu sempre dou para os colegas, porque tem alguns colegas que falam, mas, Michele, eu não gosto de nada. E aí eu falo assim, calma. Não é para sair igual um louco, uma sangria desatada procurando um esporte. Não é bem assim. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar testar, né? Existe aula experimental de tudo. Então, você acha que gosta de beach tennis? Faz uma aula experimental sem exigência, sem cobrança, sem aquela sensação de que eu preciso encontrar um esporte. Por quê? Porque tem colegas que encontram na dança, por exemplo, no balé, no polidense. Não é um esporte, né, propriamente dito, mas é algo que te transforma por dentro, que faz com que você seja uma pessoa melhor, que você inspire outras pessoas, que você, quando você descobre isso, você consegue se olhar para dentro e buscar a sua melhor versão. E quando a gente busca a nossa melhor versão,
a gente inspira as outras pessoas. É assim que eu enxergo, sabe, Pri? Então, óbvio que eu, em momento nenhum, fiz nada pensando em eu quero ter uma comunidade, eu quero ser a fundadora, eu quero inspirar outras pessoas. Não. A energia que o esporte conduz a gente, o flow, todo esporte tem um flow. Então, quando você entra no flow, as coisas vão acontecendo, a gente não sabe por quê, mas quando você olha para trás, você deixa rastros. E aí você vai vendo as pessoas, você vai descobrindo. Uma pessoa fala, olha, eu tive, né, você está perguntando, que eu inspirei muitos, com certeza. Minha mãe hoje, graças a Deus, depois de anos sem fazer nada, ela vai lá, faz o vôlei, a academia, já com 67, começou tarde. Não, nunca é tarde. Mas, por exemplo, na residência, eu ficava lá, né, falava de anestesia, adorava ensinar, mas tem um momento que fica tranquilo. O que eu ia falar? Estilo de vida, surf, que eu aprendi a fazer a receita fit, aí que eu levava lá, marmitinha, coisas que a gente vai mudando. Como o surf impactava na minha vida, como eu tinha disposição para estudar só porque eu surfava, coisas que foram acontecendo na minha vida. E aí, quando eu fui ver, vários residentes fizeram surf. Surfa até hoje comigo. Então, assim, e eu nunca planejei nada disso, mas é aquilo que eu falei, quando você olha para trás, você começa a enxergar o rastro e as pessoas vão comentando com você. Poxa, aquele seu post, aquele seu story me impactou. Poxa, me deu vontade. Eu fiz uma aula experimental de beach tennis porque eu vi que você estava fazendo, pô, e você lá, toda feliz, deve ser muito legal. E assim vai, né? Eu acredito muito que esse estado de flow é o que leva a gente a encontrar uma versão muito, muito bonita da gente mesmo, e de fato ele não tem como, né? Não tem como alguém. A gente, quando vê alguém em flow, quer entender, quer saber mais, e quando a gente vive esse flow também existe esse transbordo. Que legal, maravilhoso, maravilhoso. Você quer deixar mais algum recado? Quer complementar alguma coisa que você não falou? Sigam @médicos.atletas, marquem médicos atletas nas suas redes quando forem praticar qualquer coisa, até subir a escada do hospital, né? E os pacientes que, porventura, vierem assistir, mandem esse episódio para os seus médicos. E é só médico formado, Mi, que participa da comunidade? Não, estudante de medicina também, porque aí eu dou as palestras, né, nas faculdades, a gente precisa mudar. A virada de chave é na graduação, é na faculdade, é naquele momento que você está tendo que aprender a fazer sua gestão de tempo. Parabéns, parabéns pela história. Realmente é uma inspiração muito grande e é um privilégio, assim, para mim, né, que tenho minha vida no esporte também e tenho meu propósito nos livros, poder estar conduzindo esse projeto com você. Você vai conduzir aqui todas as próximas entrevistas, serão vários coautores que vão estar gravando as entrevistas com a gente, que vão estar no livro. Tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito maravilhoso. E tenho certeza também que esse flow que você vive no esporte, vive no movimento, vai poder ser sentido aqui nas gravações. Tá? Então, enfim, é uma gratidão imensa poder estar conduzindo esse primeiro episódio da série, e agora estou formalmente, oficialmente, passando o bastão para você como entrevistadora dos próximos podcasts. Verdade. Recebendo esse bastão, foi maravilhoso, né, ser entrevistada por você, e espero, né, corresponder à altura. E eu sou uma tagarela, então permitir que o autor conte toda a história, abra o coração, né, porque cada história, eu vou aprendendo com cada história que eu conheço dos médicos atletas. Cada história é linda. Inclusive, eu acho que tem coautor médico-atleta estudante de medicina, que são médicos em formação. Vai ser muito legal a gente poder ver todas essas facetas da vida do médico, né, e do atleta. Com certeza. E para você que está nos assistindo, caso o livro ainda não tenha sido lançado, procure ele no perfil, que vão ter informações sobre o lançamento do livro. E caso o livro já tenha sido lançado, manda mensagem para essa galera, para os autores que você mais gostou, que eles vão adorar receber a tua mensagem. Isso aí.
Michele, um grande abraço, parabéns pela história e até a próxima. Até.